direito real, a propriedade que eu tenho relativamente ao meu relógio, todos vocês têm que respeitar, porque ela é erga omnes, contra todos. Mas as obrigações que surgem num contrato que eu tenha feito com o Marcato, por exemplo, quem tem que respeitar o Marcato e eu, vocês não têm nada com isso. Essa é a doutrina clássica. Nesse exemplo da cervejaria, então dizer que o Pagodinho teria que indenizar e tal, eu não estaria trazendo nenhuma novidade. O que a gente tem que pensar é o seguinte, e o comportamento da segunda cervejaria, que sabedora da existência do contrato, que sabedora do fato de que o contrato previa não só exclusividade, como um período de carência em que ele se obrigava a não fazer propaganda de outras cervejas. E apesar de saber tudo isso, a outra cervejaria, então, alicia, estimula, propicia a quebra do contrato. Será que essa segunda cervejaria não poderia ser punida por esse comportamento de aliciamento? Pela regra clássica dos contratos, não. O argumento dela seria assim, olha, não adianta me processar, porque se alguém tinha obrigação para com a primeira cervejaria, era o Zeca Pagodinho, não era eu. Último caso, esse foi o penúltimo, último caso. Rio Grande do Sul, os produtores de trigo na região ficaram sabendo que se instalou lá uma indústria que produzia, a partir da matéria-prima, bens feitos com tomate, extrato de tomate, molho de tomate e assim por diante. Eles plantavam trigo. A indústria que estava ali do lado deles, a indústria de tomates. Antes que eles tivessem muito tempo de raciocinar nas equações aí, econômicas, aconteceu de a indústria, por meio de seus representantes, gentilmente comparecer em todas as propriedades agrícolas circunvizinhas, e fazer uma gentil oferta de doação de sementes de tomate. Nada além da gentil doação de sementes de tomate. Bom, eu estou imaginando aquele camarada com seu sítio, sentado, mascando uma grama, um capinzinho, alguma coisa assim. Ele vê a fumacinha ali da fábrica de um lado, a semente de tomate, e ele tem uma ideia brilhante. Como não ocorreu a ele isso antes? Passa facão no trigo e vamos plantar tomate. Afinal de contas, tudo indica que a indústria vai comprar a nossa safra de tomates. E olha, não é que deu certo. A ideia brilhante dos agricultores deu certo. Eles plantaram o tomate. E quando a safra veio, a indústria se ofereceu para comprar o tomate. E comprou o tomate. Foi uma venda maravilhosa. Isso aconteceu no primeiro ano. Segundo ano, a mesma coisa. A indústria, sem prometer nada, em princípio, a indústria foi lá e falou, aqui, quer de presente? Sementes de tomate. Não precisa pagar nada não, hein? Fica à vontade. Eles plantaram e a indústria comprou. E assim foi. No quinto ano, tendo recebido as sementes de tomate, plantado as sementes de tomate, houve uma quebra de safra no mercado internacional. Não era interessante para a indústria comprar tomate local, estava mais barato importar o tomate. Aí os agricultores com seus tomates viçosos, perfeitos, foram oferecer os tomates, e a indústria disse, muito obrigado, estou servido, não quero tomate. Nós vamos com tomate que vem não sei de onde, porque o preço está melhor. E os então agricultores dizendo, escuta, mas eu estou me sentindo traído. Olha como traído. Escuta, não tem contrato entre nós. Eu te dei de presente o tomate, se você ia plantar, fazer mandinga, jogar fora, problema seu. Eu simplesmente te dei a semente, plantou porque quis, correndo risco. É risco da atividade, essa é a história. E aí os agricultores entraram com a demanda contra a empresa, dizendo, queremos ser indenizados do valor da safra de tomate. Quem será que ganhou? Vamos falar disso depois. Estou querendo mostrar a vocês que as coisas às vezes no direito, aliás, na maioria das vezes, não são assim tão 2 mais 2 igual a 4, nem tão fáceis como muitas vezes parece. Então na sala de aula a gente apanha um problema mastigadinho, a equação fica quase que geométrica, não é uma coisa lógica. No dia a dia, as coisas chegam muito mascadas e difíceis. Alguém com um pensamento mais clássico diria, agricultores, vocês não têm ação contra a empresa de tomate, porque de fato, não houve nunca um contrato da parte dela jurando que compraria a safra. Portanto, se eles não se obrigaram a comprar a safra, eles não têm, só têm que fazer o que a lei manda e pronto, então vocês não têm ação nenhuma. Alguém diria, velhinha, está despejada, porque 100 não é igual a 99, você pagou 99 e vai para a rua. Ou comprador do apartamento, você está na rua também, porque 120 prestações não são iguais a 119. Esse seria um pensamento mais clássico. O que isso muda com a boa-fé objetiva? Você resolve esses casos todos. A boa-fé objetiva não resolverá, eu já tentei, problema de calvície. Eu já tentei aplicá-la. Este é uma finalidade que ainda não deu certo. Mas verão que esses problemas outros todos, nós temos solução, e solução bacana. E a partir disso, vocês aplicam essa teoria em todos os casos que aparecerem para vocês. A palavra boa-fé, tradicionalmente,
ela é vista por nós, do direito, mais pelo pessoal da minha geração do que pelo pessoal da geração de vocês, com a sua acepção subjetiva. Subjetiva de sujeito. Até o leigo usa a palavra boa-fé nesse sentido, embora ele não saiba. O leigo às vezes fala, não, mas eu estava na boa-fé, ou de boa-fé. O leigo fala isso, não precisa ser o jurídico. Como que querendo dizer, eu estava num estado de espírito de ignorância do problema. Há um livro interessante, chama Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, onde são apresentados ensaios filosóficos sobre as diversas virtudes. Né? E quando se fala, então, de boa-fé, fala-se de boa-fé nisso. O autor faz uma referência em que ele diz assim, a boa-fé não é apenas a crença geral sobre determinada coisa. É, além da crença geral, a crença específica do agente sobre determinada coisa. Quem está de boa fé, no seu espírito subjetivo, pode estar errado, mas está na crença de que está certo. Então não se trata de você investigar se ele está certo ou se ele está errado. Trata-se de investigar que ele desconhece fato outro do que aquele que ele pensa. E aí, toda vez que você então tem um problema e ignora esse problema e age, você agiu de boa fé. Essa boa fé clássica que a gente ouve falar, aliás, quando se refere à boa fé subjetiva, a doutrina nem fala boa fé subjetiva, fala só boa fé. Quando ouvirem falar de boa fé, geralmente ela vem nessa acepção subjetiva. Estado de espírito, ignorância do problema. Ela, tradicionalmente, ela já proporciona para a parte que tenha essa qualidade uma série de vantagens jurídicas. Estamos pensando de alguém que fez uma coisa errada e mesmo assim terá uma palavra a seu favor pela lei, pelo legislador. Vou dar alguns exemplos. A fulana se emancipa porque se casou. Todo mundo aqui que está no primeiro ano já estudou emancipação e sabe que a emancipação, além de expressa, pode ser tácita, quando certos fatos acontecem que geram a emancipação nos termos da lei. O casamento emancipa. Tem gente que vê o casamento como essa coisa que prende. Sob o prisma do direito civil, o casamento emancipa, portanto liberta. É uma ótica. Pelo menos do jugo do pai e da mãe. Se você vai entrar num outro jugo, esse é o problema. Né? Muito bem. Emancipada a moça pelo casamento, o casamento é anulado depois pelo juiz. Havia um problema. Anulado o casamento, nós devemos desfazer os efeitos. Desfazer os efeitos, inclusive, emancipatórios. Mas o legislador diz assim, se um dos cônjuges ou ambos estiverem de boa fé, subjetivo, ignorando o problema que atinge aquele casamento, os efeitos do casamento permanecem até a anulação. E a doutrina diz, a emancipação, mesmo depois da anulação. Portanto, eu que estava de boa fé subjetiva, me mantive num estado jurídico diferente do meu casamento que foi anulado. Uso capião. Se a pessoa ocupa por engano o lote, na crença de que estava ocupando o lote certo, se a pessoa adquire sem saber um imóvel com um título viciado, mas foi enganada, está na crença de que está comprando direitinho, os prazos de uso capião para essa pessoa de boa fé subjetiva são reduzidos, são menores. Vício redibitório. Defeito oculto na coisa alienada onerosamente. Você comete a imprudência de comprar um carro do seu cunhado. É um ato perigoso, não é? Sabemos, quem tem cunhado sabe que as relações com o cunhadio são relações perigosas, extremas, no limbo. Você resolve comprar um carro do seu cunhado, né, usado. E, surpreendentemente, 15 dias depois, o carro quebra. E descobre-se que o carro era uma gambiarra só. Você vai falar com o seu cunhado, ele diz assim, eu não sabia. Cunhado é o rei de alegar a boa-fé subjetiva. Né? É a tese que o cunhado, mas eu não sabia, puxa vida, me desculpe. Bom, não sei se nesse caso específico o cunhado sabia ou deixava de saber. O que eu sei é que a lei distingue se o alienante da coisa com defeito. Se ele sabia do vício, além dele responder pelo desfazimento do contrato, além dele responder pelas custas do contrato, ele vai responder por todos os prejuízos que o adquirente tenha tido. O carro foi usado para eu vir aqui de Bauru até Ribeirão Preto, quebrou no caminho, eu precisei gastar com guincho, precisei alugar um outro carro para conseguir chegar aqui a tempo. Esse núcleo de perdas e danos são recobráveis do alienante de má fé. Mas, se a pessoa desconhecia o defeito, ela continua responsável pelo desfazimento do contrato. Não é também assim. Ela continua responsável por me indenizar as custas ou os custos da aquisição. Mas ela está dispensada de me indenizar os outros prejuízos.
Então eu espero com esses 3 exemplos assim rápidos, demonstrado a vocês que a boa-fé subjetiva é importante, tem consequências jurídicas de importância, melhora o status jurídico da parte que esteja de boa-fé, embora não necessariamente seja uma carta, um alvará, para que ela pratique quaisquer irregularidades. Aliás, digo mais, sabemos, isso é um princípio do direito das obrigações, que quem paga mal, paga 2 vezes. Né? Eu em aula antigamente, que depois eu fui tão vaiado que eu mudei de abordagem, eu dizia assim, quem deve a Tício e paga a Gaspar, que torne a pagar. Está vendo a reação? E essa é a reação típica, as pessoas me olham com essa cara assim, né? E o pior é que essa frase não é minha, essa frase está no livro do professor Washington de Barros Monteiro, que faz uma referência a uma nota de rodapé, dizendo que esta é uma máxima repetida no direito francês, qualquer coisa como je vous devais tu Pedro, je vous paguais tu Gaspé, je vous tournai pagué. E quando eu digo que essa frase vem do professor Washington, as mesmas caras, aconteceu isso aqui, vocês presenciaram, as mesmas caras que me olharam assim, já mudam a expressão e já fazem uma cara de, poxa, que sacada pedagógica do professor Washington. É uma desvantagem contra nós, os iniciantes. A gente sofre um preconceito. Mas olha, você deve ao Pedro e paga para o Gaspar, você torna a pagar. Pagou para a pessoa errada. Mas se você pagou para a pessoa errada, pagou para o Gaspar, na crença, na boa fé de que era o credor verdadeiro, o seu pagamento vale. A boa fé legitima o pagamento feito para a pessoa errada. E o credor de verdade? Ele que cobre de quem recebeu indevidamente. Vejam como a boa-fé subjetiva, ela provoca alterações no estado de coisas naturais que a gente está acostumado dentro do ponto de vista legislativo. Então ela é importante. Não vamos mitigar a importância dela. Mas não é sobre ela que eu quero falar. Então a partir de agora eu começo a contar os meus 50 minutos, que acabou a introdução. O nosso Código Civil de 2002 formalmente, mas ele vem aí tramitando há muito tempo, vocês conhecem bem essa história, ele é baseado em uma série de princípios. E quando se diz que a lei é baseada em um princípio, significa que esse princípio é um norte principal e importantíssimo que deve ser obedecido no momento de você aplicar a lei. Se você tem lá uma situação jurídica em que o artigo tem a leitura A, B e C, você vai escolher a leitura mais compatível com esse princípio que norteia o código. E um desses princípios que diz respeito com o aspecto de socialidade do código, que diz respeito ao aspecto de eticidade do código, é justamente o tema da nossa conversa de hoje, a tal da boa-fé objetiva. E essa boa-fé objetiva, eu vou passar a vocês agora a definição da doutrina, e a definição nos frustra, porque ela fica muito aberta, muito vazia. Vocês talvez esperassem de mim 2 mais 2 igual a 4, e eu vou dizer assim, ora pois, sabes lá o que veremos. Vai ficar uma coisa genérica, mas ela precisa ser genérica. É o que se chama de uma cláusula aberta, para permitir que as situações fáticas mais diferentes venham a se amoldar e serem solucionadas com base nesse princípio. Tanto que eu trouxe aqui 3 ou 4 situações que não eram absolutamente idênticas. Talvez o caso da velhinha despejada, juntamente com o caso da prestação do apartamento, haja nesses dois uma similitude. Nos demais, a situação era bem diferente. Então, esse princípio é explicado pela doutrina da seguinte maneira. A boa-fé objetiva é um dever de atuação cooperativa. Dever de atuação cooperativa entre as partes no seu meio negocial e não negocial. Dever de atuação cooperativa. Insisto, é frustrante no primeiro momento. O que é dever de atuação cooperativa? Parece uma coisa... Mas se nós pararmos para pensar em dever de cooperação entre as partes, vocês verão que eu vou responder a esses problemas que eu propus aqui e a vários outros. Você sai daqui e vai jantar, você chega no restaurante, e todos nós temos a noção de que as comidas nem sempre são boas, embora o restaurante possa ser. Pode ser que, eventualmente, o abacaxi esteja azedo, né? Pode ser que o abacaxi esteja doce. O objetivo do restaurante é vender, quanto mais melhor. E o restaurante está com uma porção de abacaxi azeda. Quem comeu, reclamou. E você chega no restaurante, senta e de sobremesa você fala assim, por favor, garçom, me traz um abacaxi. O garçom pode simplesmente cortar uma fatia de abacaxi e levar para você. Se você reclamar que está azedo, o garçom vai dizer, pois é, né? Com fruta é assim, tem as azedas, as doces, mais ou menos. Essa do senhor estava assim. Pode ser.
E você não vai ter muito o que fazer. Você quando compra um abacaxi, não é como você compra um vinho. O vinho você compra com aquela cláusula, é o costume nosso, com aquela cláusula da compra e venda chamada pacto ad gustum. Compra e venda a contento. Você experimenta o vinho e se você não gostar, você devolve. Pode ser feito isso. Eu nunca vi ninguém devolver, né? Mas em princípio você pode. E olha, tem quem gargareje o vinho, não é muito jurídico gargarejar, né? Mas quando você olha a cor, aquela coisa toda do pessoal que entende de vinho, se você disser está ruim, o restaurante tem que ficar de volta e não vai poder te cobrar a garrafa. Porque é da tradição, é do nosso costume. Não adianta criar uma polêmica. Não, chama o maître, aí o maître prova e fala, não, sua boca que está ruim, está gostoso isso aqui. O abacaxi não é ad gustum, não é essa tradição. Você pede o abacaxi, você vai ter o risco dele ter qualquer tipo de sabor. Mas o garçom, muitas vezes, vocês talvez já tenham experimentado essa sensação, já aconteceu comigo, o garçom, você pede um prato, ele fala assim, posso sugerir que o senhor peça outra coisa? O abacaxi hoje não está bom. Se o senhor quiser eu trago, eu tenho aí, mas não está legal. Olha que interessante, esta manifestação do garçom, no meu exemplo, ela é contrária ao interesse primário do restaurante. O restaurante quer vender. Você pode dizer, não, só quero abacaxi, como está ruim, eu não compro mais nada, não gasto mais nada. O garçom age contra o seu próprio time, mas o garçom age vislumbrando algo mais importante e algo mais interessante, que é o quê? Que é justamente a fidelização do cliente, etc. e tal, e mostra um comportamento ético. Eu avisei que está amargo. Se ele quiser, ele está alertado, ele está sabendo disso. Então, quando a gente fala em comportamento parceiro, o que se espera é que nós atuemos no nosso dia a dia uma fórmula que a gente já vê nos escritos religiosos das várias religiões. Já ouviram falar de amar ao próximo como a si mesmo? Então eu direi, nos seus relacionamentos jurídicos, tratai ao próximo como você gostaria de ser tratado. Isto já vai dando um contorno mais palpável na boa-fé objetiva. E eu sou um cara que dá muita aula. Aliás, uma das razões que eu tenho frequentemente problema na voz é o fato da quantidade de aulas que eu dou. E porque eu falo muito, eu quando posso gosto de ouvir. Eu acho que é importante a pessoa que fala ouvir também. Você se autoavalia, você aprende. E outro dia eu fui parar não necessariamente curso jurídico, eu vou assistir, ainda não fui assistir um curso de odontologia, mas qualquer dia eu vou. Fui parar numa palestra de um cara de marketing. Cara de marketing, né? Esse pessoal de marketing e administração fala muito bem e tal. E ele usou uma situação para explicar uma teoria de fidelização de cliente, que eu acho que tem 100% a ver com boa-fé objetiva aqui, se a gente puder fazer um exercício de flexibilidade. Ele dizia assim, com um sotaque, como eu vou tentar fazer igual, ele dizia assim, então, o que nós precisamos, parceiros, é o seguinte, nós precisamos, numa relação comercial, não daquela relação tênis. Nós precisamos de uma relação frescobol, ele dizia. Bom, você conhece o jogo de tênis. O jogo de tênis é um jogo da potência. Quanto mais potente eu for e menos potente você for, mais eu vou ganhar. Né? Ribeirão é terra de tenista famoso. Quanto mais potente eu for e menos potente você for, mais eu vou ganhar. Portanto, 6-0, 6-0, eu te massacrei. Não tem essa de tratar ao próximo como a si mesmo. Eu te debulho e você morre e eu ganhei. Agora, o frescobol vocês já viram. O frescobol, que alguns chamam de raquetinha, se você experimentar dar uma pancada no cara da sua frente, ele é capaz de te dar um soco. O espírito é cooperativo. Eu ponho a bola na sua mão, você devolve a bola para mim, e quanto mais a gente conseguir cooperação, mais nós vamos conseguir que o jogo produza os seus efeitos. Então ele diz isso. Se você conseguir essa relação com o teu parceiro comercial, ele vai ser seu parceiro para sempre, ele disse. Falava muito bem. Eu fui cumprimentá-lo depois, né? Não resisto a contar a parte final da minha conversa com ele. Falei, rapaz, parabéns, como você fala bem, que interessante, eu não entendo nada de marketing e estou com a sensação de que eu aprendi coisas com você. Né? Você é do Rio? De que parte do Rio? Ele falou, não, eu não sou do Rio, não. Eu sou de Ourinhos. Eu falei, mas esse seu sotaque? Ele falou, sotaque é marketing, né? O cara era bom de marketing, sensacional. Então, meus amigos, quando vocês pensarem nessa história de comportamento cooperativo, fujam do abstrato e façam esse exercício de trocar de lugares. Qual é o comportamento que eu imagino justo se eu estivesse naquela posição e se aquela pessoa estivesse na minha posição? O que eu entenderia por justo, por correto, por razoável? Esse é o caminho. Quando você tem este caminho, você começa a aplicar a boa-fé objetiva. Agora, fazer isso no direito civil atual não é favor. Fazer isso no direito civil atual é dever. Eu prometi a mim mesmo vindo aqui que, para tentar deixar a palestra mais amena, eu poderia ter falado de dano moral, aqui era um assunto mais leve, mais agradável, de família, eu não falaria nenhum artigo de lei. Então eu vou tentar acabar e começar sem nenhum artigo de lei. Mas eu faço questão de alertá-los
que o Código Civil, nos seus artigos, não distingue a expressão boa-fé da objetiva para subjetiva. Vocês só vão encontrar boa-fé, e vocês vão ter que saber se a palavra boa-fé está na acepção subjetiva ou está na acepção objetiva. Vocês terão que saber isso. E na parte geral, há um artigo que diz: os negócios jurídicos são interpretados conforme a boa-fé e os usos e os costumes. Boa-fé objetiva. E no direito dos contratos, há um artigo que diz: as partes deverão respeitar entre elas o princípio da boa-fé. E os autores do código, quando comentam o código, dizem: o princípio da boa-fé vigora em todo tipo de artigo do código. Se você tiver que julgar um comportamento, você vai ter que exigir o comportamento parceiro. Não como favor, porque hoje em dia é lei, é obrigação. Comportamento parceiro. A partir daí, vislumbra-se a possibilidade de você, primeiro, acabar com aquela história de que pacta sunt servanda de maneira absoluta. O contrato faz lei entre as partes. Contratou, aguenta. Os estudantes aqui presentes que gostarem de filme e não se chatearem com um filme que tem um ritmo um pouco menos rápido do que hoje em dia os programas de televisão, um ritmo um pouquinho mais lento, devem assistir O Mercador de Veneza, já disponível nas melhores lojas do ramo. O fulano prometeu que se o empréstimo não fosse pago, o empréstimo não fosse pago, ele pagaria com sua carne o empréstimo. E o credor exigiu a carne porque o empréstimo não foi pago. E eu não vou contar o fim do filme. Mas a questão é, se eu pensar no princípio de que o que você escreveu no contrato tem que ser cumprida toda a prova, agora escreveu, pode me passar o seu braço, ou pode me passar o seu coração ou o seu fígado. Então, o princípio da boa-fé objetiva, em primeiro lugar, ele vai servir como um temperamento para que o juiz interfira nas relações particulares entre os contratantes, quando elas se mostrarem abusivas, exageradas, desarrazoadas, quando o próximo não for tratado ou não tiver sido tratado como a si mesmo. E aí o juiz pode interferir. É claro que eu não estou pregando também que a boa-fé objetiva sirva para dizer que o contrato não vale nada. Porque se eu tratar o próximo com a si mesmo, significa que o contrato tem que valer alguma coisa. O que não pode é o contrato valer a ponto de que você que é mais forte me obrigou a assinar uma cláusula que eu sou mais fraco e por conta dela eu vou perder o rim. Segundo, na boa-fé objetiva se vislumbra também a criação de deveres nas fases pré e pós-contratual. Será que tem alguma associação nesse momento que eu possa fazer com o caso das laranjas, dos tomates? Será que a relação entre as partes, com aquela reiterada doação de sementes, com aquela subsequente e reiterada compra de safras, não teria feito nascer nos agricultores uma expectativa legítima de que toda vez que lhes fosse oferecida a semente e a semente fosse plantada, eles teriam a garantia de que a safra seria comprada? Será que esse comportamento não fez nascer essa expectativa? Vocês já viram o concurso de Miss? Hoje em dia não é tão, mas antigamente tinha, né? E aí pediam que a Miss contasse algum livro que ela já leu. Geralmente, qual era o livro que as Misses tinham lido? Pequeno Príncipe. Tem gente aí que conhece. Pequeno Príncipe. Então agora eu vou dar uma de Miss aqui. Está constando no Pequeno Príncipe, você é responsável pelo coração de quem você cativa. Você cativou o coração dos produtores de trigo, fazendo com que eles plantassem tomate, agora vai ter que comprar o tomate deles. E foi como se decidiu o Tribunal do Rio Grande do Sul. Ao argumento absolutamente fácil de ser adotado, se pensamos como a linguagem do Código 16. Não há contrato, portanto eu não tenho que indenizar. Foi mais sedutor para o Tribunal do Rio Grande do Sul o postulado da boa-fé objetiva. Vocês criaram nos agricultores a legítima expectativa, a confiança de que, dando a semente e plantando a semente, vocês comprariam a safra. Não havia contrato, mas havia obrigação pré-contratual. Portanto, vai ter que indenizar. Isso vale para uma série de situações em que você diz assim, olha, enquanto eu não assinar o contrato, eu posso desistir. Mas pode ser que essa desistência cause um prejuízo para outra parte. Se você desistiu injustificadamente, criou na outra parte a convicção que o negócio seria feito, você vai ter que indenizar a outra parte. Mas não tinha assinado o contrato. Responsabilidade pré-contratual, decorrente da boa-fé objetiva. Responsabilidade pós-contratual, você saiu de onde você trabalhava, você conhece um segredo de indústria, não há uma cláusula dizendo que você não pode narrar esse segredo, mas está implícito
que a discrição é um elemento do negócio. Você não vai sair por aí aplicando esse segredo no seu concorrente. Responsabilidade pós-contratual decorre da boa-fé objetiva. Isso é muita novidade, não para vocês que já são educados juridicamente com esses princípios, mas para nós que fomos educados na época do pacta sunt servanda, se não está no contrato, não gera obrigação, etc, etc, etc. Então, até esse momento, eu conceituei a boa-fé objetiva, disse que se tratava de uma cláusula geral, de um conceito aberto, que seria mesmo propositado para que fosse preenchido caso a caso pelos julgadores, pelos operadores do direito. Disse que a boa-fé objetiva permite muito maior intervenção do juiz nos contratos do que antes de nós conhecermos esse princípio, onde havia pequenas exceções em que a intervenção aconteceria, e disse que a boa-fé objetiva, ela permite a criação de obrigações na fase pré-contratual e na fase pós-contratual. Então, meus caros, percebam que vocês estão diante de uma ferramenta de aplicação absolutamente importante e absolutamente moderna. Agora, vocês precisam conhecer, não é numa conversa de 40 minutos, que se conhece disso. Vocês vão conhecer com maiores detalhes essa teoria para poder aplicá-la e para poder, inclusive, tem gente que diz assim, mas o que adianta a gente estuda, o juiz não estuda, o promotor não estuda? Bom, primeiro que juiz e promotor estudam. Segundo, que a função do advogado é convencer. Você tem que levantar os elementos necessários para seduzir o juiz e o promotor de que a sua tese é boa. E como fazer isso se você não conhece profundamente esse tipo de situação? No caso da velhinha, onde eu errei? Segundo o meu pensamento hoje. Eu acho que era mesmo injusto despejá-la por causa de R$1. Havia uma desproporcionalidade, como se eu passasse a pena de forca para quem passou no sinal vermelho, ou para quem parou no sinal proibido. Acho que era desproporcional. Mas quem sou eu, juiz, para dar um desconto no aluguel da velhinha? 2, por que R$1? E se fosse R$15 ou R$20? Sabe o que eu deveria ter feito? Ter aplicado uma teoria que já é um desdobramento do princípio da boa-fé objetiva, que é a teoria do adimplemento substancial, do cumprimento substancial. Por essa teoria, se o seu contrato é cumprido substancialmente, e de novo nós estamos aqui vagando por um conceito indeterminado, se o seu contrato foi cumprido substancialmente, o descumprimento de pequena porção impede o desfazimento. O desfazimento é exagerado, é injusto, é iníquo. Seria possível apenas e tão somente o quê? Exigir-se, com base na força obrigatória do contrato, a parcela faltante. Portanto, eu deveria ter dito o seguinte: indefiro, com base nessa teoria toda, o despejo da velhinha por ser desproporcional, porque ela cumpriu proporcionalmente, mas permito que o credor, em querendo, prossiga pelos meios, aqui nos autos mesmo, executivos, a cobrança deste R$1 faltante. Para tanto, depositando R$6 de diligência do oficial de justiça. Seria a saída. Esses casos de apartamento, a gente tem visto o STJ julgar assim muito. O camarada deixou de pagar as 2 últimas, nega-se a retomada e a rescisão, mas permite-se que o alienante consiga executar o valor devido das 2 prestações. Com isso, o juiz não está dando desconto de maneira nenhuma, mas o juiz está proporcionalizando a penalidade. No caso do Zeca Pagodinho, também é tranquilo, não há acórdão para eu me basear. O do Rio Grande do Sul há acórdão, esses outros que eu trouxe há acórdão. Mas é tranquilo que eu possa imaginar que a boa-fé objetiva, porque atinge a todos, não apenas às partes contratantes, ela imporia como um dever, não só ético, mas também jurídico, ela imporia uma abstenção. Você tem que se abster de fazer a ilícita captação da pessoa vinculada contratualmente com outra. Aliás, eu não preciso nem no direito civil. No futebol, que é uma bagunça absoluta, já é assim. Outro dia vimos aí um time de futebol que foi condenado pela FIFA a perder não sei quantos, acho que o Guarani de Campinas, algum time desse, perdeu pontos porque aliciou um jogador do outro time, coisa e tal. Então, meus amigos, estamos relativizando o princípio de que o contrato vigora inter partes, de que o contrato vigora relativamente aos contratantes. Eu estou em cima do meu tempo, nós combinamos que eu até estourei um pouquinho o meu tempo, falamos em 50 minutos, então eu queria deixar essa mensagem. Enfronhem-se, conheçam mais a boa-fé objetiva, porque na pior das hipóteses, como advogados, vocês ganharão dinheiro, como juízes, vocês darão sentenças muito justas a respeito disso. Obrigado pela atenção de vocês, boa noite. Pessoal, antes de sair, eu vou renovar a observação que eu fiz no início dos trabalhos e muitos de vocês não estavam aqui. Amanhã, a palestra
terá início às 19 horas e vai ser proferida pelo professor Fernando Capês, que daria a palestra na sexta-feira, mas por motivos aí de campanha, tudo, ele só vai poder vir amanhã. Então, o início será às 19 horas, porque às 20 horas ele sairá daqui. Quem tiver perguntas... Olha, acho que sim. Se a gente pensar em boa-fé objetiva como um princípio, na medida em que você dá para a parte mais forte o ônus de se acautelar mais do que a parte mais fraca, de certa maneira você está dizendo, olha, é ético, é uma postura socialmente adequada, que você que se vale da sua força para captar o negócio, se vale da sua força para fazer com que esse negócio aconteça dentro dos mais estreitos limites de licitude, etc. e tal. Então eu acho que todas essas medidas que igualam partes desiguais, e esse é o objetivo da inversão do ônus da prova, tem relação com boa-fé objetiva. Tá? Tem relação com boa-fé objetiva. Nenhuma pergunta a mais, pessoal? Eu tenho 2 DVDs aqui para sortear. Acho que a maioria não está interessada, né? Nos DVDs. O que é isso? Vocês estão dando tchau para quem? Tem pergunta para fazer? Vocês estão interessadas no DVD? Quando cessou a ameaça. Então, depende do fundamento pelo qual vai se pedir o desfazimento da prestação de serviço. Se for uma alegação de inexistência ou de nulidade absoluta, não há prazo. São situações imprescritíveis e sem decadência. Resposta, depende da causa de pedir. Pessoal, só lembrando que quem está cedendo os DVDs para sorteio é a revista Trinolex.com, que fez a divulgação via internet do nosso evento, tá? Outra pergunta. Qual é a mensagem que os brasileiros podem deixar aos alunos ingressantes no estudo de direito? Qual é a mensagem que o senhor, acredito... Eu tenho uma mensagem, sim. Eu acho... Vou pensar agora... Poderia abordar de 1000 maneiras, do ponto de vista cívico, patriótico e tal, né? Mas vocês já estão aí com horário eleitoral para se enfronharem nas coisas. A mensagem que eu deixo é a seguinte. O curso de Direito é espetacular por vários motivos. Do ponto de vista profissional, que é o que eu vou abordar aqui, vou deixar de lado todos os outros motivos nobilíssimos da carreira jurídica. Do ponto de vista profissional, o curso de Direito é tão bom que você pode até vir a ser advogado. Normalmente o camarada que faz medicina é médico, engenharia é engenheiro. No curso de Direito você tem tamanho rol de opções profissionais que eu diria sem nenhum espanto que pode até ser advogado. Ou seja, você pode ser advogado, você pode fazer múltiplos concursos em que você depende apenas e tão somente do seu esforço. Como advogado para vencer, você depende apenas e tão somente do seu esforço. Você não depende de ter entre aspas, pedigree familiar. Basta que você tenha criatividade, uma tese boa e saiba fazer sua profissão. E você, com o que aprende no direito, saberá trabalhar bem com a administração de empresas, eu tenho colegas de faculdade que são diretores de banco, enfim. Do ponto de vista, restringindo a pergunta apenas à questão profissional, eu acho que é o diploma que mais abre portas de todos. Agora, não é fácil cumprir os 5 anos numa faculdade séria. Não é fácil. Custa e dá trabalho, vir assistir palestras, são 10 e 10, tem um camarada falando de boa-fé objetiva, dá trabalho, mas vale a pena o curso. E eu só acrescentaria que no meu tempo dava para ser como eu fui. Um aluno assim do fundão, meio assim desavisado, mau aluno em algumas matérias, em outras eu ia bem, mal... Hoje em dia, a competição de vocês é muito grande. Quando eu fiz a minha prova para juiz, eu competi com 2.500 candidatos. Agora, esse número diminuiu um pouquinho, porque tem aquele negócio dos 3 anos de atividade profissional. O último concurso da magistratura de São Paulo, coisa de 4.000 candidatos. Mas quando você podia se formar e já fazer o concurso, a magistratura estava arregimentando 6, 7 mil candidatos. Procurador do município de São Paulo foram 18 mil inscritos, se eu não me engano, no último concurso. Então eu diria, se vocês quiserem economizar dinheiro, vocês devem tentar levar a faculdade bem a sério. Por quê? Porque depois vocês não precisam gastar dinheiro com preparações acessórias. Estou falando em detrimento da minha própria atividade, porque eu estou num desses estabelecimentos de preparação acessória. Mas eu digo, havia quem podia se dar ao luxo de fazer isso. Hoje eu acho que vocês têm que levar o curso a sério. É um conselho meio Caxias, vindo de quem não era Caxias na faculdade, mas é um conselho de alguém que já foi advogado, já foi juiz, hoje trabalha como oficial de direitos de imóveis.
mas de alguém que está acompanhando especialmente o mercado de trabalho. Porque amanhã eu não sei o que eu vou ser. Eu sou uma alma livre e amanhã talvez eu vá trabalhar com administração de empresas. Doutor, mais um DVD para sortear. Peço que o senhor fale mais uma data. João, mais uma data aí. Mais uma. Outra data, vamos lá. 14 de outubro. Vamos aqueles coitados que nunca conseguiram celebrar o aniversário porque era férias e estavam todos os coleguinhas viajando. 5 de janeiro. Olha que boa fé objetiva. De toda forma, eu queria aproveitar esse momento enquanto ela vem aqui, pegar o brinde, agradecer o convite, é uma satisfação. Eu já tinha desse evento as melhores notícias, até porque o professor Ragazzi, que veio o ano passado, ficou muito contente, e eu vi que ele não exagerou em nada. É, de fato, um auditório muito bacana, compreensivo. Eu agradeço muito o convite que recebi. Obrigado você por ter aceito o nosso convite.